Ora, muito boa tarde. Vamos então dar início aos trabalhos. Como relatora desta petição, gostaria de começar a cumprimentar os signatários da petição. A petição que acabou por... deu entrada nesta casa já ainda na anterior legislatura. Esta petição reivindica a remoção total do amianto das escolas públicas, que tem como primeiro peticionário a Associação Zero, a Associação Sistema Terrestre Sustentável. A petição recolheu 5.345 assinaturas e incide sobre a matéria que preocupa toda a comunidade, pelo que é de maior interesse procedermos então à audição dos senhores peticionários, que cumprimento na pessoa da senhora Iria Ruiz Madeira, e passo de imediato a informar então a grelha da audição. A grelha tem, no início, os senhores peticionários têm 10 minutos para expor os considerandos e os argumentos que os aqui trazem. Na ronda dos grupos parlamentares, neste momento temos presentes o grupo parlamentar do PS, o grupo parlamentar do PSD, que eu própria farei e representarei, o grupo parlamentar do Chega e o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Estes grupos parlamentares terão cada um 4 minutos para questionar os senhores peticionários e, no final, os senhores peticionários terão 8 minutos para esclarecimentos e respostas adicionais que possam surgir entretanto. Eu vou fazer a seguinte ordem, se não houver nada em contrário, que será, vou dar a primeira palavra a todos os grupos parlamentares, uma vez que eu estarei a representar o grupo parlamentar do PSD, serei a última para não estar a interromper a sequência natural dos trabalhos. E, portanto, ficarei para o fim e pedirei, e podemos começar, então, entretanto, já a audição, dando então à senhora Iria Ruiz Madeira, que tenho muito gosto de conhecer pessoalmente, para fazer então a vossa apresentação do que vos traz aqui. Por favor, tenha a palavra. 10 minutos. Ok. Eu vou começar por fazer então a apresentação daquilo que foi o nosso trabalho. Vou falar pelo Zero e FENPROF e Mesa, que apresentámos em conjunto esta petição. Vou ler só para não perder aqui no tempo, de facto, que tenho disponível, e depois no final cada um poderá fazer as suas considerações e comentários relativamente às vossas questões. Começo por agradecer esta oportunidade, por estar aqui, especificamente à Comissão de Ambiente e Energia e a quem dirigiu o convite, na pessoa da deputada Carla André. Mais agradeço... Peço desculpa? Cláudia, então peço desculpa, foi meu erro. Mais agradeço à, na altura, a deputada Filipa Roseta por todo o esforço que fez relativamente a este tema e em proporcionar que fosse atendido. Agradeço ainda à deputada Joana Mortágua, que nos acompanhou em todas as manifestações pelo fim do amianto na escola pública, e a todos os partidos que, em resposta aos vários reptos da Zero e da Mesa, pelo fim do amianto e nos edifícios em geral, enviaram propostas, deram respostas e trouxeram o tema da Assembleia da República. Faço ainda um agradecimento especial ao André Julião, coordenador do Movimento de Escolas Sem Amianto, Mesa, que partilhou este percurso na luta pela remoção de amianto nas escolas, numa parceria desde o primeiro momento, em que apresentou os problemas das escolas de Loures, num gesto que acabou por abraçar todas as escolas do país. Agradeço ainda ao professor Mário Nogueira e ao professor Manuel Nobre, representantes da FENPROF, pela energia e disponibilidade nesta causa. A petição pela remoção total do amianto nas escolas públicas surge após a identificação de inúmeras escolas onde existiam ainda materiais alegadamente contendo amianto, como o fibrocimento, que era visível a olho nu, entre outros, enquadrados na lista de materiais que poderia conter material cancerígeno. Assim, a Zero, a Mesa e a FENPROF criaram uma sinergia no sentido de recolher assinaturas para uma causa à qual em apenas alguns dias milhares de pessoas aderiram. Já em 2019, quando da apresentação desta petição, um dos problemas consistia exatamente no facto dos materiais conterem amianto, os MCAs, identificados nas escolas, se resumirem ao fibrocimento.
Após uma boa ação de início do processo de remoção dos MCAs na escola pública, por parte do Governo, o erro voltou a repetir-se, tendo sido, alegadamente, apenas removidas estruturas de fibrocimento, deixando assim de fora muitos outros materiais que também contêm amianto, que podem surgir em pavimentos, revestimentos, tintas divisórias, entre tantos outros, e continuam a representar um potencial risco para a saúde dos trabalhadores e utentes desses edifícios. Então, repetimos aquilo que foi dito na nossa petição em 2019. Sem uma correta avaliação de todos os materiais que contêm amianto, as obras que já foram realizadas para a remoção deste material perigoso nos edifícios dos referidos ministérios podem ter deixado de ficar outros materiais contendo amianto, eventualmente até mais perigosos que o fibrocimento, nomeadamente pelo sítio onde estão colocados, não sendo no exterior e sendo no interior, onde há muito menor renovação do ar. Sobre o programa de remoção do amianto nas escolas, em boa hora, que o Zero e o Mesa aplaudiram, mas ficaram ainda algumas questões às quais nunca tivemos resposta, apesar do envio de inúmeros ofícios. Quais as empresas responsáveis pela identificação dos MCAs nas escolas? Quais os materiais que foram considerados nessa inventariação? O que aconteceu às escolas que tiveram uma fase de remoção de materiais e onde foi deixado um pavilhão ou uma estrutura para mais tarde? O que aconteceu às escolas identificadas na primeira lista de escolas contendo amianto, cujas autarquias não se candidataram ao plano de remoção? Neste capítulo e na comparação analítica dos documentos que se enumeram por ordem cronológica, que foi a lista de edifícios, instalações e equipamentos contendo amianto na sua construção, a resolução do Conselho de Ministros de 97/2017, o relatório de progresso de 2019 e o despacho 6573/2020 e todas as listagens de imóveis que contêm amianto entre 2020 e 2022, publicadas pela Direção-Geral do Tesouro e das Finanças, podemos observar a variação de valores intensa entre 2019 e 2020 nos edifícios do Ministério da Educação. Assim, e como se pode constatar num gráfico que teremos depois todo o gosto em partilhar convosco, há uma queda abrupta dos edifícios, nos edifícios identificados no Ministério da Educação em apenas um ano, entre o relatório de 2019 e a listagem de 2020, passando de 1.180 edifícios para 578 escolas, no despacho de 6.573/A, e este número volta a surpreender-nos quando, nem 15 dias mais tarde, na listagem de imóveis contendo amianto, no primeiro semestre de 2020, o número desce aos 489 imóveis. Este valor, desta descida entre os 1.180 e os 578 ou os 489 imóveis, ganha ainda mais expressão, uma vez que, por comparação entre o primeiro semestre de 2020 e o segundo de 2022, portanto passam mais de 2 anos, são intervencionados apenas 285 imóveis no Ministério da Educação, após o programa de remoção do amianto ter sido decretado. Questionamos assim o que aconteceu aos 691 imóveis referidos em 2019 e que desaparecem até ao final do primeiro semestre de 2020. Aproveitamos ainda este momento para alertar sobre as remoções em tempo de aulas, desaconselhando absolutamente esta prática, identificando diversas entidades que corroboram a falha neste exercício. A CARIT, que compila uma série de regras no Guia das Boas Práticas para prevenir ou minimizar os riscos decorrentes do amianto, refere, no seu capítulo 9, os princípios gerais de minimização da exposição, a necessidade de restringir convenientemente o acesso à zona de trabalho, a necessidade de confinar ou proteger as zonas circundantes para impedir a contaminação das fibras de amianto presentes no ar, proteger todas e quaisquer vias de circulação para prevenir a propagação de uma eventual contaminação pelo amianto e garantir o confinamento e armazenagem em condições de segurança. E a FENPROF e o MESA têm também outros exemplos de uma série de situações que ocorreram durante estas remoções, onde falharam absolutamente estes princípios. O INSA, o Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge, refere ainda à necessidade de colheitas de amostra de ar durante os trabalhos para garantia do cumprimento dos valores limite de exposição, conforme o Decreto-Lei 266/2007, que são fixados em 0,1 fibras por centímetro cúbico. No entanto, este valor é fixado para trabalhadores que têm noção do equipamento e do material com que estão em contacto e que estão devidamente protegidos com equipamentos de proteção individual. A Organização Mundial de Saúde refere como área limpa um valor um pouco mais baixo que não está na legislação, que é 0,01 fibras por centímetro cúbico, que é o valor a que a população em geral deve estar no máximo exposta a.
Na corrida desenfreada e sempre desaconselhada por todas estas entidades à remoção de fibrocimento nas escolas, observaram-se variadas situações que colocaram em risco estes princípios de segurança, como resíduos em fibrocimento que ficaram em obra não protegidos ou num local não vedado, ou remoções que ocorreram durante o período de aulas, sendo impossível confirmar que os valores limites de exposição estavam a ser cumpridos em tempo real. Ora, o programa de remoção do amianto nas escolas públicas foi decretado e bem pelo Governo no despacho 6.573/A, ao qual as autarquias deveriam, enquanto donos de obra, candidatar-se para acesso a fundos que permitiam os meios para essa remoção. As entidades e os organismos públicos envolvidos neste processo foram a ACT, na autorização dos planos de trabalho apresentados para a remoção do fibrocimento, a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, bem como o Ministério da Educação, que tinha o conhecimento do problema até então, a Direção-Geral do Tesouro e das Finanças, responsável pela elaboração da lista dos edifícios públicos contendo amianto, conforme a Lei 2 de 2011, os gabinetes dos senhores Ministro da Educação, Ministro da Coesão Territorial, que assinam o despacho 6.573, o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, que assina a resolução de Conselhos de Ministro número 97/2017, que refere os resultados do Grupo de Trabalho do Amianto em 2017, identificando amianto em cerca de 4.000 edifícios. Os Ministérios do Ambiente, Ordenamento, Território e Energia, da Saúde e da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, que assinam a Portaria 40/2014, que estabelece o regime de gestão de resíduos de amianto e reforça a necessidade de inventariação dos materiais que possam conter amianto antes do início da obra. Ao longo destes quase 4 anos, a Zero e o MESA enviaram inúmeros ofícios à tutela, questionando diversas questões pertinentes, às quais apenas obtivemos resposta das entidades que vinham repudiar a sua responsabilidade relativamente ao tema. Vimos então pedir que se faça a inventariação séria e rigorosa de todos os materiais potencialmente contendo amianto nas escolas públicas, conforme a Lei 2 de 2011, o Decreto 266 de 2007 e a Portaria 40/2014, por empresas reconhecidas para o efeito. Que a lista de edifícios, instalações e equipamentos públicos inclua as entidades que realizaram essa inventariação e o tipo de materiais abrangido, não se resumindo, obviamente, à identificação do fibrocimento. Que a calendarização para a remoção não implique um prazo com uma corrida desenfreada aos trabalhos que potenciam erros que põem em risco toda a comunidade escolar e a população nas imediações, evitando absolutamente remoções em período de aulas. E que seja feita uma fiscalização e acompanhamento destes trabalhos, acompanhada de relatórios claros relativamente às leituras da qualidade do ar e monitorização dos valores de amianto libertados, bem como confirmação da descontaminação dos locais antes da sua utilização. Questionamos ainda o que acontecerá às mais de 280 escolas que estavam listadas no final do segundo semestre de 2022, que ainda estão por intervencionar. Obrigada. Muito bem. Muito obrigada a nós, até pelo rigor do tempo. Muito obrigada. E passamos de imediato, então, à intervenção dos diferentes grupos parlamentares, iniciando pelo grupo parlamentar do PS e pelo Sr. Deputado Nelson Brito, que tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia. Bem, em primeiro lugar, deixar um cumprimento, desde logo aos peticionários, à Zero, o Movimento de Escolas Sem Amianto, e à FENPROF. Permitam-me particularizar o caso da FENPROF ao Manel Nobre, com o qual temos uma origem de conselho e de eleição autárquica igual, deixar esse cumprimento, se me permitem, mais em concreto. Senhoras e senhores deputados, colegas, deixar duas notas. Primeiro, a importância deste tema, que é um tema, como devem compreender, que tem um grau de sensibilidade, de tratamento e de diagnóstico que não é fácil, que deverá ser uma ação em contínuo. Está comprovado que, desde o início desta petição até os dias de hoje, alguma coisa foi feita, ou muita coisa foi feita, se me permitem, e muita coisa poderá ainda estar também por diagnosticar. Por isso, fica aqui, de alguma forma, que o que é o sublinhado da ideia que queria deixar é que há um processo que não pode ter um princípio e um fim datado no tempo estanque. Tem que haver aqui, diria, um acompanhamento, uma monitorização, porque efetivamente nós temos um parque escolar de várias gerações, e nomeadamente aquelas que são as gerações de construção mais antiga, diria eu, em abstrato, que será, obviamente, aqueles que são os edifícios mais suscetíveis de ter no diagnóstico o ambiente não só nas suas coberturas, telhado, mas também em algumas componentes do edifício.
Queria deixar também um testemunho, se me permitem, do ponto de vista de anteriores funções, que aquilo que foi preconizado, e falo na primeira pessoa, foi efetivamente uma agilização por parte do protocolo aí referido já também na intervenção inicial por representante da mesa, com as autarquias. E as autarquias, dentro daquilo que foi a sua disponibilidade de estar sempre junto das soluções, fizeram esse caminho também, e isso é público, porque nessa agilização também a própria contratação pública teria aqui, de alguma forma, um posicionamento mais célere, ainda que cumprindo, claro, aquilo que é a tramitação da contratação pública. E deixar também esse testemunho que, na altura, aquilo que foi a garantia que as autarquias, ou pelo menos a autarquia que liderava, foi que da contratação pública fazia parte, obviamente, no caderno de encargos, a necessidade de empresas com capacidade, ou seja, com certificação para o efeito, e também as garantias no âmbito da remoção e daquilo que, de alguma forma, corresponderia a uma série de itens que já foram colocados aqui de cumprimento, porque o ato de permanência, mas de remoção precisamente do amianto, tem, obviamente, aqui uma perigosidade comprovada, se calhar ainda de maior pertinência do que propriamente às vezes a estadia desse amianto. E nesse sentido, e muito bem, já foi aqui recordado nessa intervenção, que há uma série de garantias que tinham que ser acompanhadas e pelo próprio ACT. O ACT, no caso concreto que me reporto, acompanhou também, e essa certificação, não só na remoção, mas depois naquilo que foi o reencaminhamento do material removido, foi garantido desde logo e fazia parte do caderno de encargos. Admitamos que nem todos os processos tenham decorrido da mesma forma, bem como no tempo que há pouco falou e que me parece muito importante, que é o tempo daquilo que foi o período de interrupção letiva, aquilo que nós normalmente, popularmente, designamos por férias de verão, foi o tempo que foi escolhido no caso concreto e, por isso, afastado aquele que era, pelo menos em grande parte dos trabalhos, da estadia da comunidade escolar e dos utentes. Qualquer das formas, deixar por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista essa palavra de reconhecimento e de continuidade, acho que é esse o compromisso que deve ser assumido, de continuidade precisamente nesta monitorização e de encurtarmos, e espero que os dados sejam fiáveis, encurtarmos obviamente estas descidas que aqui foram apresentadas, que percebo que foram feitas com alguma interrogação, mas de alguma forma tentarmos caminhar precisamente para que haja o mínimo de amianto, ou se me deixam parafrasear, zero amianto nas escolas, que eu acho que é esse o caminho que deve ser feito. E disse. Muito obrigada. Passo então a palavra à senhora deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigada, senhora Presidente. Senhores deputados, começo por cumprimentar a doutora Iria Madeira, agradecendo a exposição que nos trouxe e, na sua pessoa, cumprimentar os demais, agradecendo quer à Zero, quer ao Movimento de Escolas Sem Amianto e à FENPROF por nos trazerem uma petição tão pertinente e urgente. E, de facto, dizer que só é lamentável o tempo a que esta situação se vai arrastando e, com todo o respeito democrático pela intervenção anterior, dizer que as respostas e os comentários que aqui que ouvimos anteriormente, na intervenção anterior, em nada nos descansam e, na verdade, não nos dão nem nenhuma perspectiva de avanço, nem de respostas, nem de prazos, aliás, como vai sendo prática em todas as outras áreas, infelizmente. E, portanto, fizeram uma introdução do ponto de vista de dados que nós acompanhamos e dizemos até que na presente legislatura ainda não houve nenhuma iniciativa, portanto, no período ordinário, tirando orçamento de Estado, neste sentido, e que o Chega irá apresentar uma proposta que acompanha a petição para conseguirmos discutir o quanto antes também esta matéria. Em orçamento de Estado, de facto, já foi discutido, quer em 2021, quer em 2022, com iniciativas do Chega, do PAN e do LIVRE, que se junta também este ano neste sentido, e, portanto, iremos traduzir isto em iniciativas legislativas e agradecemos a questão que trazem. Do ponto de vista político, acho que é fundamental responsabilizar quem tem que ser responsabilizado e dizer que, de facto, em 2018, uma das promessas eleitorais de António Costa foi precisamente inventariar
e erradicar o amianto em todos os edifícios públicos, não só nas escolas, mas em todos os edifícios públicos. Promessa essa que não foi cumprida, já houve tempo para o Governo cair, para existirem novamente novas promessas eleitorais e pouco foi feito. Na passada legislatura, o Partido Socialista apresentou uma proposta que, no fundo, adiava ainda mais esta questão, esperava por fundos comunitários para avançarmos nesta matéria. Na altura, o Chega votou contra por achar que isto era uma cobardia e iam passar de responsabilidades. Existem fundos nacionais, existem formas, fundos ambientais para serem aplicados e entendemos que devem ser aplicados. Não temos que esperar que a União Europeia venha a intervir em questões que são de responsabilidade não só do Governo, como depois também das autarquias, que, a bem da verdade, e porque aqui foram mencionadas, vão tentando fazer um trabalho, mas muitas das vezes também com parcos recursos. Eu gostava de dar o exemplo aqui de Lisboa, porque fui eleita por este distrito, numa visita recente às escolas, ao agrupamento de escolas da Alta de Lisboa, pudemos perceber que, em nome das obras de remoção do amianto, surgiram outras complicações, portanto, porque as obras ficaram paradas devido à falta de verba e portanto, removeram-se as telhas onde estariam presente o amianto. A escola ficou sem telhas durante um período de tempo, começou a época da chuva e atualmente é absolutamente insustentável os alunos frequentarem aquelas escolas com tanto bolor e tanta umidade nas paredes que obriga os funcionários a trabalharem para além do tempo previsto para conseguirem limpar as salas, para terem um mínimo de dignidade para os alunos conseguirem frequentar, sendo que é dito pela diretora deste agrupamento de escolas que os alunos estão prejudicados no seu normal processo de aprendizagem porque não conseguem estar naquele espaço e, portanto, uma vez mais mostramos que não houve sequer um planeamento que desse, no fundo, o mínimo de capacidade destas obras serem realizadas com princípio, meio e fim. Portanto, são suspensas e, neste momento, julgo que estas escolas ainda estão sem telhas. E, portanto, de facto, as questões que trazemos vão ao encontro das questões que percebemos que também ainda têm e é lamentável porque vários grupos parlamentares já colocaram estas questões e continuamos sem ter respostas. Portanto, não sabemos, de facto, o que é que aconteceu às mais de 280 escolas que não viram qualquer tipo de intervenção. Nas escolas onde já existiram intervenções, também não estamos certos de que as intervenções tenham sido realizadas e concluídas, como este exemplo que eu acabei de dar. Supostamente, a remoção do amianto foi concluída, mas não foram substituídas as telhas e, portanto, também não há condições nem de, vou mesmo concluir, nem de lecionamento, nem de normal funcionamento nas escolas e, por isto, concluo agradecendo pelo vosso esforço, dizendo que só lamento que tenha que ser a sociedade civil, uma vez mais, a chamar à responsabilidade o poder político por uma preocupação que devia de ser nossa, em primeiro lugar, e que estamos disponíveis para dialogar convosco e traduzir, então, numa proposta legislativa. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar quer o MESA, quer a Zero, quer a FENPROF e agradecer-vos quer o ativismo, quer a cidadania, porque creio que é justo reconhecer que tiveram um papel importantíssimo nos avanços que já existiram no nosso país para a remoção de amianto em vários dos espaços e, em particular, dos espaços escolares. Já foi referido, mas queria realçá-lo, desde o início que o Bloco de Esquerda acompanhou com muita atenção a vossa atitude cidadã, atitude ativista. Fizemos-lo porque acreditávamos que a causa é justa e que os motivos que vos moviam também o eram. Porque um país que não cuida dos espaços, em particular onde as nossas crianças passam uma parte considerável dos dias, não está a cuidar do seu futuro. E essa preocupação é das mais genuínas que nós podemos ter numa sociedade. Desse ponto de vista, como referi, houve vários avanços que foram feitos e ainda bem, nasceram também da vossa pressão, nasceram também de pressões das alterações que à escala europeia foram feitas sobre esta matéria. No entanto, o vosso alerta neste momento é de que ainda há muito por fazer, e isso é um alerta relevante, e um que também não nos deixa tranquilos é de que não se sabe muito bem o que é que foi feito e como foi feito. Porque isso levanta outros problemas. Muitas das vezes, em Portugal, chama-se resolver problemas quando só se escondem os problemas. Isso não é resolução nenhuma, em particular numa questão que é relacionada com a saúde pública. E por isso, realçar também que a vossa exposição e continuação desta pressão neste momento é relevante,
por um lado, para os agentes executantes do espaço público saberem que a cidadania não adormeceu, não parou, continua a exigir estar ativa. Por outro lado, para nós, agentes políticos que fiscalizamos o Governo, também podermos agir para garantir que as políticas públicas são mais consequentes, são de facto eficazes e que cuidam daquilo que é importante. Da parte do Bloco de Esquerda, como até agora, podem contar connosco para insistir que o Governo tem que responder quer com a transparência, quer com a celeridade necessária para um tema tão importante como este. Consideramos que, de facto, numa matéria que tem a ver com saúde pública, aqui as questões da transparência também não são de menor importância. E desse ponto de vista, mais uma vez, um Poder Executivo que se fecha sobre si próprio não está à altura da responsabilidade de uma matéria tão importante como esta. Por isso, saúdo-vos, dou-vos conta, continuaremos convosco fazer este caminho, insistiremos para que não haja nem mais vestígios de amianto em nenhum edifício público, e em particular nas escolas públicas, e que essa garantia seja uma garantia dada por entidades idóneas, independentes e com a total transparência para nós podermos acreditar nela e não apenas numa palavra que muitas vezes é maniatada pelo contexto político em que é dado. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Agradeço a intervenção de todos os senhores deputados. Eu, como disse há pouco, vou também fazer então a intervenção pelo Grupo Parlamentar do PSD e, por isso, a partir de agora, estarei a intervir na qualidade de representante de deputada do Grupo Parlamentar do PSD. E, nesse sentido, agradeço e dou as boas-vindas aos senhores peticionários e seus representantes. Agradecemos o trabalho e a intervenção cívica que têm tido ao longo destes anos em prol, enfim, não só dos edifícios escolares, mas também dos edifícios públicos que tão prejudiciais são à saúde pública. E eu, enquanto deputada que, além de integrar esta Comissão do Ambiente, integro também a Comissão da Educação, cheguei a esta casa em 2019, tenho acompanhado de forma bastante próxima esta temática, esta problemática e esta preocupação dos peticionários. Até na qualidade de coordenadora da Comissão de Educação, pudemos submeter e ter logo a indicação e fazer a indicação para submetermos um projeto de resolução que deu entrada na Assembleia da República uns dias antes da vossa petição. Nós submetemos o projeto de resolução a 22 de novembro e penso que a petição, pelo menos aqui está registada como tendo entrada 28, passado alguns dias. E este projeto de resolução, ao contrário do que o Grupo Parlamentar do Chega estava a afirmar, a senhora deputada Rita Matias não estava cá, mas o PSD estava e os deputados do PSD já estavam a trabalhar neste assunto e, portanto, em 2019 já submetemos um projeto de resolução que recomendava que se tornasse pública a lista dos edifícios que continham o amianto e os complexos e os elementos que consideram prejudiciais à saúde. Este projeto de resolução foi rejeitado pela maioria dos partidos e, portanto, o PSD mesmo assim não desistiu e mais tarde vem a propor em julho de 2020 a constituição de um grupo de trabalho no Parlamento para acompanhar o processo do amianto, não só nas escolas como nos edifícios públicos. Este grupo de trabalho foi constituído, no entanto, como sabemos, a dissolução do Parlamento em 2021 acabou por condicionar os trabalhos também do acompanhamento desta questão e o processo de remoção do ambiente também se foi dissolvendo e desenvolvendo territorialmente sem o acompanhamento tão próximo como gostaríamos desta Casa. Ora, o escrutínio, além de todas estas iniciativas, o PSD submeteu há relativamente pouco tempo, algumas semanas, uma pergunta ao Governo, porque queremos, no fundo, tendo em conta este perder no tempo da temática, queríamos recuperá-la, mas antes de agirmos, queríamos ter um ponto de situação, por assim dizer, e por isso a pergunta vai no sentido de pedir um balanço ao programa de remoção do amianto das escolas públicas, para que este seja, enfim, esperamos que seja respondido pelo Governo, a fim de, a partir desse ponto de situação, agirmos em conformidade nas nossas ações enquanto Grupo Parlamentar do PSD.
Por isso, trago algumas perguntas. Como sabemos, este processo de remoção do amianto tem várias tutelas. O Ministério do Ambiente, o Ministério da Coesão, da Educação e das Finanças, e vão empurrando um pouco, permitam uma expressão, este assunto vão empurrando uns para os outros. Portanto, a Educação diz que é com a Coesão diz que é com a Educação, a Coesão, enfim, se calhar diz que é com o Ambiente, e as Finanças depois também têm sempre a culpa em tudo, porque são elas que prevêem e libertam a verba. Ora, no entender dos peticionários, entendem que esta dispersão acaba por ajudar a que todos os ministérios se desresponsabilizem da sua responsabilidade, considera que há ou pode haver algum impacto negativo por causa desta dispersão e algum impacto negativo na execução e, no fundo, no escrutínio da concretização destas ações, se consideram em que medida e até que ponto. Também gostaríamos de perguntar que, quanto à remoção, encaminhamento e tratamento e disposição dos resíduos que têm amianto, se têm informações sobre a conformidade desta fase do processo e até se têm tido denúncias ou não sobre o tratamento dos resíduos após a sua remoção. E pergunto também se têm visto a execução do atual programa e se vos tem sido dado cumprimento aos objetivos que são definidos no despacho de 2020, ou seja, no fundo a pergunta é a mesma que fizemos há pouco, que fizemos algumas semanas ao Governo, é se têm noção do balanço e do ponto de situação da execução do despacho que saiu em 2020 e da lista, da concretização daquela lista das escolas que estão por remover. Temos estas duas questões. Já agora só dizer que o Conselho de onde fui vereadora da Educação só não está nesta lista porque tratámos da remoção do amianto nos agrupamentos daquele Conselho, porque seria outro Conselho a estar nesta lista se dependesse unicamente do Ministério. Por isso deixo a pergunta então e peço desculpa porque devia ter dado o exemplo, são as nossas perguntas. Muito obrigada. Nem tinha dado. Sim, a senhora deputada Rita Matias. Aqui uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos, apenas para dar conta de que, não sei se se disse, pode ter sido também um lapso na linguagem, o que eu queria referir era que na presente legislatura, tirando o período de Orçamento de Estado, ainda não foram apresentadas propostas neste sentido e, portanto, não queria passar de toda uma borracha no todo o trabalho que foi feito, quer pelo PLST, pelo Bloco de Esquerda, pelo PAN, e, portanto, nós reconhecemos esse trabalho e era só esta nota e eu pedi desculpa caso tenha dito qualquer coisa que não corresponda à verdade. Obrigada. Muito obrigada. Também se pode dar o caso de eu ter entendido mal. Portanto, muito obrigada. Vamos, penso que estão preparados. Podemos passar para a última... Claro. Então, para terminar, vamos ouvir o grupo de peticionários. Neste caso, num primeiro momento, a senhora Iria Ruiz Madeira, por favor. Aqui fazer só uma nota muito breve relativamente àquilo que foi dito pelo senhor deputado do PS. Portanto, não existem empresas com certificado para remoção.
Pronto. A autorização é dada pela ACT, que faz uma autorização do plano de trabalhos. Relativamente à questão de existir uma pressa para fazer todos os trabalhos, somos absolutamente contra isso. Não deve haver pressa na remoção de amianto em situação nenhuma, muito menos nas escolas, porque é isso que origina uma série de erros que foram aqui identificados. Relativamente às questões que a senhora deputada Cláudia André também colocou, esta dispersão é boa, não? É uma das coisas que exatamente temos vindo a dizer ao longo de todo este tempo. É claro que a dispersão por todos os ministérios e a assinatura em diferentes decretos de diferentes ministérios é algo que solicita, que obviamente permite a dispersão, permite a falta de, enfim, de responsabilidade relativamente a este tema e a dificuldade de acompanhar por quem está a tentar seguir o tema. Relativamente aos resíduos, a Zero fez uma identificação de incumprimento da diretiva europeia sobre a forma como estavam a ser tratados nos aterros para resíduos urbanos. Portanto, os resíduos de amianto não friáveis, ou seja, aqueles que não se desfazem, podiam ser devidamente identificados e embalados, portanto, filmados e encaminhados para aterros de resíduos urbanos. No entanto, deviam ser colocados numa cela à parte. Isso não estava a acontecer e Zero fez uma, portanto, denúncia desse incumprimento que vem da diretiva europeia, como tinha dito, de não estar a ser cumprida, pelo que deixámos de ter a possibilidade de receber esse amianto não friável nestes aterros e passámos a recebê-los apenas em aterros tipo CIRVER, ou seja, que recebem resíduos perigosos. Então, todo o amianto, friável ou não friável, sendo que o não friável é, enfim, hipoteticamente menos perigoso porque não se desfaz, é diferente de transportar um pó, não é? Passou a ser todo encaminhado da mesma forma para os aterros de resíduos perigosos. Assumimos que isto está a ser cumprido e depois deste fechar da recepção do amianto não friável neste tipo de aterros, assumimos que este cumprimento está a ser feito e isto vai indicado no plano de trabalhos que é apresentado à ACT para a autorização das remoções, ou seja, quando há uma remoção tem de existir um plano também de gestão dos resíduos e assumimos que esse cumprimento está a ser feito, onde podemos ver, obviamente, que existiram uma série de erros, como também vai ser falado pela FENPROF e pela mesa, em todo o processo que está a ser feito nas escolas, muitas vezes em má altura ou em embalamento incorreto dos materiais nas próprias escolas. Pronto. Relativamente à execução do programa, isso tem sido cumprido. Essa é exatamente a nossa questão. Pronto. De facto, há uma grande dúvida e temos bastante dificuldade em fazer o acompanhamento deste programa. Passo a palavra. Muito bem. Então, passo então a palavra ao Sr. Manuel Nobre, da FENPROF, por favor. Sim, então boa tarde a todos. Portanto, esta é uma matéria que já tem mais de uma década de reivindicação por medidas, claro, não só deste Governo, mas também de outros, uma vez que havia legislação, e existia legislação europeia, mas que, teimosamente, não era aplicada no nosso país. E isso levou a que professores, pessoal não docente, pais, encarregados de educação, a sociedade em geral, tivesse, portanto, feito petições, iniciativas várias para denunciar e chamar a atenção para esta matéria. Claro que valorizamos o passo que foi dado por este Governo, no sentido que enfrentou o problema, de alguma maneira. Embora existam aí uma série de situações que continuam por resolver, nomeadamente nós desconhecemos quais as escolas que, aliás, como já foi dito, quais as escolas que contêm amianto ou têm elementos com amianto. E esse é um problema que persiste e que, enfim, tem que ser resolvido também, não é? Da mesma forma que a remoção das coberturas acabaram também em várias escolas funcionar de forma duvidosa, isto é, em alguns casos a remoção foi feita no normal funcionamento do período de aulas, com pessoal docente e não docente dentro das escolas. Em outros casos, e em mais casos, removido durante um fim de semana, sendo que depois, na segunda-feira, quando os alunos e os profissionais, não é, regressavam à escola, ainda não havia resultados das análises ao ar, não é, das amostras que foram feitas, eventualmente, durante o fim de semana. Mas, mesmo assim, as aulas recomeçaram.
Muitos exemplos também de escolas onde não foi dada qualquer informação aos trabalhadores, ao pessoal docente, e não docente, mas eu aqui represento, portanto, falo em nome do pessoal docente, que, enfim, não se aperceberam que iria ser removido o amianto, a cobertura, porque essa informação não circulou, não foi afixada, não foi divulgada, por aí fora. Em alguns casos, nós recorremos, portanto, através da denúncia à ACT. Nos casos, a ACT portanto, encontrou irregularidades, noutros não. Mas o problema, portanto, mantém-se, que é a falta de informação, muita falta de informação, não só dos locais onde poderá potencialmente ou eventualmente continuar a haver amianto, mas também naqueles momentos em que foi feita uma intervenção, em alguns casos foi deficiente, digamos. Pronto, era só. Muito bem, muito obrigada. Para finalizar, então, passo a palavra ao Sr. André Julião, coordenador do MESA. Boa tarde a todos. Antes de mais, obrigado por nos terem recebido aqui enquanto peticionários. Parece-me que a nossa intervenção cívica tem sido muito importante em relação a este tema. De facto, alguma coisa foi feita, é verdade. Foi criado um programa de remoção do ambiente das escolas, que era algo que de facto não havia e que era necessário. No entanto, e nós temos recebido e recebemos, nomeadamente durante a pandemia, vários alertas de pais e associações de pais, encarregados, funcionários de várias escolas, não só em relação às questões que o Manuel Nobre aqui já elencou, relacionadas com a remoção ou deficiências na remoção, deficiências na prestação de informação acerca dos prazos de remoção, mas também pais que simplesmente tinham dúvidas tão básicas como posso inscrever o meu filho nesta escola ou naquela, tem amianto, não tem, e muitos por vezes optavam por inscrever os seus filhos e filhas numa escola mais longe da sua área de residência, por de facto lhes trazer mais segurança e por eles saberem que ali de facto não existia amianto. Daí a necessidade desse ponto de situação é de facto fundamental. Nós sabermos hoje onde é que foi removido o amianto, onde foram concluídas as obras, quais foram os materiais efetivamente retirados e aquelas que falta concluir e as que falta concluir, quando serão concluídas. Portanto, isso de facto era uma informação fundamental. Por outro lado, e nós durante a pandemia, em conjunto com a Associação Zero, tivemos algumas reuniões com câmaras municipais, nomeadamente aqui no distrito, à volta do distrito de Lisboa, acerca da necessidade da realização de um inventário, portanto, mais completo acerca de todos os materiais com atendimento das escolas. Tivemos alguns compromissos de pelo menos 2 autarquias que o iriam fazer, ou seja, não se restringirem ao fibrocimento, mas elas próprias, por iniciativa delas, também motivada pelo nosso contacto, realizarem esse inventário de todos os outros materiais com atendimento que ainda existem nas escolas e várias delas comprometeram-se mesmo, após a realização desse inventário, a eliminarem por completo e como foi referido, serem municípios com ambiente zero, nomeadamente nas escolas. Portanto, deixar aqui esses 2 alertas, estes 2 apontamentos. De facto, necessitamos de um ponto de situação, necessitamos de balizas e necessitamos de um inventário mais profundo, mais completo e mais exaustivo dos restantes materiais que contêm amianto. E é só, era isso. Muito obrigado mais uma vez. Muito bem, muito obrigada a nós. Agradecemos uma vez mais a presença de todos, a luta pela causa que têm desenvolvido. Pedíamos, se não fosse inconveniente, que nos enviassem a intervenção inicial, que traz elementos importantes no nosso entender, e, portanto, se nos pudessem enviar por e-mail, agradecíamos, para depois distribuir por todos os grupos parlamentares, e, enfim, mais alguma consideração que entendam importante e pertinente. E agradecemos muito a presença, a luta, e continuamos ao dispor dos peticionários para continuarmos a dar voz a este trabalho, a esta luta. Muito obrigada, uma boa semana.